Apesar do sistema Wing Chun ser uma arte marcial relativamente jovem e sua origem de fundação datar do século XVIII de nossa era, aqui vou voltar alguns milhares de anos no tempo, pois acredito que assim algumas informações farão mais sentido. Dado a dificuldade de comunicação entre longas distâncias que nos tempos antigos eram percorridas por mensageiros a pé, a cavalo e de barco, os grandes países da época anterior a Cristo tinham dificuldades para manter a hegemonia de suas fronteiras. Os governantes de países como a China viam-se na obrigação de delegar poderes aos nobres, transferindo a eles obrigações de tutelagem de grandes porções de terra. Dessa maneira, descentralizando o poder, e aos nobres era atribuído o dever de zelar por suas terras e por seus súditos, defendendo a ambos contra a cobiça de bárbaros invasores. Assim, aos nobres era permitido a manutenção de forças armadas que seriam proporcionais às dimensões de terras cuja defesa estivesse dependente deles. Para a manutenção dessas forças, os nobres reservavam metade dos impostos angariados entre seus súditos. Depois de pagos os soldados, ainda sobravam quantias consideráveis que, naturalmente, eram embolsadas pelos senhores de terras. Como é de se esperar em circunstâncias pais, volta e meia a ambição desses senhores falava mais alto e eles se punham a imaginar quão mais felizes seriam se pudesse quintar com todos os impostos, ao invés de remeter 50% deles ao imperador. No ano de 2674 a.C., alguns nobres resolveram juntar os seus exércitos e derrubar o imperador, dividindo a China toda entre eles. Travou-se a luta entre os soldados do imperador e os súditos que a ele se mantiveram fiéis contra os soldados dos nobres. Sangrentas batalhas tiveram lugar por toda a China e, por fim, acabaram por prevalecer as forças do imperador e a rebelião foi dominada. Os historiadores cumpriram seu papel e descreveram através de seus relatos a história toda da rebelião, o nome de seus heróis e o nome dos nobres traidores que tentaram derrubar o governo. A grande vitória do imperador foi atribuída a um exército especialmente treinado em uma arte marcial que imitava os gestos animais das florestas chinesas. Alguns homens eram especialistas nos movimentos do tigre, outros eram habilidosos em imitar o movimento da garça, da águia, do leopardo, do macaco e etc. A técnica especialíssima que caracterizava esse exército era então denominada Wushu, e englobava todo um conjunto de métodos na prática da arte marcial. Aí vemos que a primeira vez em que as artes marciais foram mencionadas historicamente foi no ano de 2674 a.C., o que comprova sua existência muito antes dessa época, pois as artes quaisquer que sejam, não são anotadas historicamente na mesma ocasião em que são criadas, mas sim muito tempo após, quando os efeitos delas decorrentes o justificar. O que caracteriza a herança cultural de diferentes povos é a somatória de suas tradições e valores culturais intrínsecos. Dentre as inúmeras facetas que ostentam o riquíssimo folclore da China milenar, a história de sua arte marcial certamente se inclui entre as mais curiosas e cativantes. No entanto, a barreira idiomática, a fragilidade da documentação histórica e o próprio orgulho altivo do sofrido pouco chinês contribui para maximizar as dificuldades de tal empreitada. É incontável o número de estilos de Wushu existentes na China. A origem dos nomes desses estilos estão atados a lugares, pessoas, alguns são atribuídos a partir de uma determinada técnica, de algum herói lendário, ou mesmo animais, objetos ou seitas religiosas. Existem estilos com nomes diferentes e técnicas muito semelhantes, quase sempre porque na origem estavam unidos e posteriormente divididos em diferentes linhas de sucessão. Aliás, a história de um estilo acompanha simultaneamente a história de seus sucessores e seus grandes feitos. A linha sucessória, também denominada genealogia, é o mais importante registro a que se tem acesso o representante de um determinado estilo, condição imprescindível do respeito popular e confiabilidade didática.
Na China, homem algum se atreveria a tentar ensinar qualquer estilo de arte marcial sem estar incluído na hierarquia genealógica do estilo. Embora alguns professores possuam certificados que atestem seu nível de proficiência no domínio da arte, a elite marcial busca a tutela de mestres de reconhecida genealogia, desenhando diplomas e certificados. A preservação dos registros genealógicos do estilo é uma das tarefas mais disputadas pelos discípulos de um mestre prestes a morrer. Sabendo-se da existência de estilos que datam de dezenas de séculos, a preservação dos dados torna-se dificultosa porque ao nome de cada sucessor é costume anexar-se dados bibliográficos e históricos, além de relatos sobre seus feitos, muitas vezes documentados e avalizados por testemunhas. A origem do sistema Wing Chun está ligada ao tempo Shaolin, Siulan em cantonês. Portanto, vamos recuar no tempo e examinar alguns fatos relevantes. De acordo com o referencial histórico, o templo Shaolin era o mais importante templo budista da China setentrional pelo início do 6º século de nossa era. Até essa época, ele era visto apenas como um local de estudos budistas e de tradução dos inúmeros sutras do sânscrito e do pali. Não existem referências que apontem a existência de práticas marciais ou mesmo de exercícios de defesa pessoal nesse templo na época anterior à chegada de Bodhidharma. Bodhidharma era filho do rei Suganda, um dos inúmeros pequenos monarcas, o Raja, indianos, e como tal fazia parte da casta dos guerreiros, e recebeu primorosa educação militar. Fazia parte do currículo militar dessa época na Índia a prática do Vajramushti, uma arte marcial de origem remotíssima. Tendo se convertido ao budismo, Bodhidharma estudou durante muitos anos sob a tutela do grande mestre Prajnatara, que era líder do budismo em sua época e que, por ser um adepto da classe guerreira, era também muito habilidoso na prática do Vajramushti. Bodhidharma distinguiu-se muito nos estudos do budismo, tendo se tornado o 28º patriarca desse sistema filosófico. Segundo alguns autores, teria continuado a praticar os exercícios fundamentais do Vajramushti, mesmo após ter atingido o mais alto escalão dentro do budismo. Segundo o reverendo Doshin-so, Buda, que também era um príncipe e, portanto, pertencia à casta guerreira, praticava essa arte e, após ter criado o budismo, incorporou o Vajramushti entre seus ensinamentos como um método efetivo de unificar a mente e o corpo. Apesar do budismo ter chegado à China provavelmente na dinastia Han, foi apenas sob a influência de Bodhidharma, por volta de 525 d.C., que a arte marcial indiana passou a ser ensinada conjuntamente com a doutrina. De acordo com a tradição budista, em 64 d.C., o imperador Winti enviou emissários à Índia para poder obter sutras budistas e imagens. As viagens daqueles tempos demandavam longos anos para serem realizadas e boa parte do caminho era percorrida a pé. Quando os peregrinos eram surpreendidos pelos meses de inverno em plena travessia dos Himalaias, eram então forçados a acampar nas cidades que por lá haviam, senão arriscar-se-iam a perecer. Por força da influência das diferentes culturas inerentes a essas cidades, a caravana enviada por Winti conviveu com diferentes escolas de budismo tibetano, tanto na viagem de ida quanto na viagem de volta. Fruto de todos os fatores somados, o budismo que se enraizou na China nessa época diferia bastante do budismo filosófico indiano e enfatizava a salvação através da fé e da especulação metafísica. Ao verificar a existência do budismo salvacionista chinês, que tanto tinha se separado dos dogmas originais, Bodhidharma foi à China no início do século VI numa tentativa de transmitir o verdadeiro ensinamento de Buda. Segundo consta, Bodhidharma esteve na corte de Lian Wuti, soberano de um dos reinados estabelecidos durante o período das 6 dinastias, e notoriamente um grande protetor do budismo. Porém, visto que o budismo de Wuti era salvacionista e ritualista, ele não compreendeu os ensinamentos de Bodhidharma, que pregava a meditação e a percepção intuitiva. Muitos que estavam insatisfeitos com o budismo daquele tempo ajuntaram-se ao redor do patriarca. Expulso do reino de Lian, Bodhidharma viajou para o reino de Wei e finalmente estabeleceu-se em Shaolin, um monastério na montanha de
Haoshan, próximo a Luoyang, onde hoje é a província de Honan. O budismo ensinado nesse monastério tornou-se conhecido como Chan. No Brasil é mais conhecida a ramificação japonesa dessa escola, o Zen. Instituído inicialmente no templo Shaolin como um recurso de recuperação física às longas horas de meditação, com o tempo o Vajrayamushi recuperou seu papel de prática ascética e tornou-se um sistema auxiliar da meditação no sentido de lançar uma nova luz nos preceitos que pregavam a unidade da mente com o corpo. Evidentemente, a notória dificuldade que os chineses tinham e têm para a pronúncia do sânscrito fez com o passar do tempo desaparecer o nome Vajrayamushi, e essa arte passou a ser conhecida, segundo alguns autores, pelo nome de Lohan, que significa guardião de Buda, pelos monges Shaolin serem os guardiões dos ensinamentos de Buda. Por volta do século XVI, os exercícios fundamentais de Bodhidharma foram ampliados por Wu Yuan, que incorporou a eles alguns movimentos de formas de escolas de Wushu originárias de outras regiões da China. Isso deu origem a um novo estilo que passou a ser conhecido anos mais tarde como o estilo de Shaolin.